porque Deus mudou a forma com que a natureza começou a existir depois disso. Uma das mudanças mais dramáticas foi a redução da idade dos seres humanos. Depois do dilúvio, os homens que viviam 1000 anos passaram a viver 120 no máximo. E depois isso foi caindo. Para quem não sabe, aproximadamente 100 anos atrás, 200 anos atrás, os homens viviam 30 anos de idade. Era comum homens morrerem 30 anos de idade há 200 anos atrás. Então, antes do dilúvio, os seres humanos eram pessoas totalmente diferentes de nós. Os nossos sábios nos ensinam que os homens eram gigantes, tinham em média 2,5 metros de altura, antes do dilúvio acontecer. Quando Deus me deu essa mensagem, foi muito interessante a forma com que isso aconteceu. Eu era colecionador de obras de arte, hoje não sou mais, mas naquela época era. E eu me lembro que eu havia trazido da Holanda um vaso precioso assim, chamado Murano. Murano é um cristal bem sensível. E esse era um vasinho, imagina, fininho como esse microfone. Ele tinha um pezinho redondo. E era um vasinho que tinha ali desenhado nele a face de uma mulher. E era um vasinho que tinha lá o seu valor histórico. Ele tinha naquela época 132 anos de idade. Eu comprei esse vaso na Holanda e trouxe ele para casa debaixo do braço, por causa da fragilidade do vaso. E coloquei lá na minha estante, junto com tantas outras obras que eu tinha. E um dia eu dei falta do vaso. Eu sabia onde as coisas estavam. Eu tinha esse toque, eu sabia onde eu tinha colocado as coisas. Se alguém mexesse, eu sabia que tinham mexido. E um dia eu dei falta desse vaso. Chamei todas as crianças. E quase que eu cantei aquele hino que vocês gostam. Mas cadê o vaso? Onde o vaso está? Mas cadê o vaso? Mas mesmo cantando esse hino, e fazendo ali uma pergunta para os meus filhos, ninguém quis falar, porque todos diziam de uma única voz que eles não sabiam do vaso. Eu quase ofereci ali uma delação premiada para alguém, para ver se alguém caguetava alguém, mas eles eram muito unidos, eles não falaram não. Depois de poucos dias o vaso foi encontrado enrolado em uma toalha, e aí eu percebi que aquele vaso estava quebrado a parte de baixo dele. E quando eu encontrei aquele vaso quebrado, alguém disse: não, mas os pedaços estão aí, é só colar o vaso e o vaso vai ficar igual era antes. E aí eu respondi uma coisa que me fez entender o porquê do dilúvio. Porque eu respondi para aquela pessoa o seguinte: ainda que eu colhe o vaso, e ainda que eu o coloque em pé de novo no mesmo lugar, nunca mais ele vai ser o mesmo. Porque ele era um vaso intacto, e ainda que colado, agora ele é um vaso que foi quebrado. E quando eu colei aquele vasinho que eu tenho até hoje, eu percebi que ele perdeu o valor que ele tinha. Ele nunca mais foi o mesmo, e ele perdeu o valor. Mas de forma minuciosa eu fui lá e colei aquele vaso. Muita calma, muita cautela. Com uma mão cirúrgica eu recolei novamente e eu coloquei de pé. Mas ele nunca mais valeu o que ele de fato valeu. Aprendi também que nós seres humanos somos peritos em remendar, em colar, ao invés de evitar quebrar, a gente deixa quebrar, deixa perder o valor
para depois a consequência de tentar juntar os cacos e colar. Quando eu vejo esse texto, eu me deparo com um Deus que não usa cola para colar nada. Quando eu vejo esse texto, eu me deparo com um Deus que não remenda nada. O próprio Jesus, falando desse Deus, disse que não se põe remendo novo em calça velha. Você já remendou calça velha? Eu tinha uma calça que eu gostava muito, ela rasgou bem aqui atrás. E aí nós colocamos um remendo nela, e foi que o rasgo ficou maior. E na primeira baixada que eu dei, abriu tudo. Por quê? Porque é fato, não se põe vinho novo em odre velho, porque se você colocar um vinho novo em odre velho, o vinho vai virar vinagre. E se você pegar um pano velho e colocar um remendo novo, esse pano vai rasgar. Então, ao invés, isso é um conselho de Deus, da gente ficar remendando as coisas na nossa vida, ficar colando cacos de fatos que se quebraram, se despedaçaram, e a gente fica juntando os cacos para colar de novo, a gente tem que deixar Deus fazer na nossa vida o que o profeta Jeremias disse, que o oleiro, aquele que estava fazendo o vaso, viu que o vaso caiu e quebrou. E ao invés dele pegar os cacos e colar, não, ele terminou de quebrar o vaso em cacos menores, derreteu o barro de novo, para daqueles cacos menores fazer um vaso muito melhor para a glória. Como pode alguém que criou algo perfeito decidir destruir aquilo que ele fez? Porque tudo que Deus faz é perfeito. Agora, o que me leva a entender por que Deus decidiu destruir a natureza, destruir a humanidade que ele havia feito com a sua própria mão. A única coisa que Deus fez com a mão foi o ser humano. O resto ele fez falando: haja, 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 haja. Mas o ser humano ele se cala e ele vai e faz com a sua própria mão, tocando, porque nós somos os únicos seres do universo que fomos feitos para sermos tocados por Deus e para tocar nele. Aleluia! Então, como pode Deus, um Deus tão bondoso, tão maravilhoso, tão amoroso, tomar a decisão de não remendar mais, mas de acabar de destruir, para depois fazer daqueles restos uma outra criação, uma outra geração de pessoas? Sabe por que Deus decidiu destruir a humanidade? Eu vou lhe responder: porque Deus não remenda, Deus não usa cola, Deus quebra e dos cacos faz tudo novo de novo. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Deus tomou essa decisão por quê? Porque até Ele sabe que existem coisas que não tem jeito. Você vai ficar indignado, mas como assim? Porque está escrito que nada é impossível para Deus. E eu lhe respondo: é verdade, não existe nada impossível para Deus, exceto uma coisa: Deus sempre vai respeitar o livre-arbítrio e a escolha dos homens. A única coisa que é impossível para Deus é interferir na sua vontade, na sua escolha. É verdade. Imagine você, servo de Deus, canta, prega, é fiel, mas se você decidir agora ir ali na BR e atravessar a BR de olho fechado, Deus não vai intervir não. E sabe o que vai acontecer? Você vai morrer atropelado. Se você subir num prédio, num edifício, e falar: eu vou pular daqui, porque está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos a meu respeito, então eu vou pular daqui. Se você pular, você morre. Deus não vai intervir se você decidir sair daqui agora e ir no boteco beber cachaça. Ele vai deixar, ele não vai interferir. Por que ele vai respeitar isso? Porque é a sua vontade, porque foi a sua escolha, porque foi a sua decisão. Eu vou cometer um adultério. Ele não vai
Ele vai deixar você cometer. Ele vai deixar você fazer a coisa errada. Agora, as consequências serão inevitáveis. Elas virão. Então quer dizer que tem coisa que Deus respeita tanto que Ele não se intromete. Olha para mim. Deus não se intromete em tudo. É mentira. Quem disse para você que Deus está se intrometendo nas coisas, em tudo Ele põe um dedo negativo. Não é todo mundo que Deus cura. Tem alguém mais virtuoso, na minha opinião, pública. Tinha alguém mais virtuoso, na minha opinião, por exemplo, do que Ludmila Weber. Ludmila Weber era uma das poucas cantoras gospel que fazia eu chorar quando eu ouvia a música. O que aconteceu com ela? Morreu nova, teve um problema, um câncer, não teve jeito, morreu. E aí você perguntou onde Deus está? E eu lhe respondo: Deus não se intromete em tudo. Se Ele não te curar, Ele vai continuar sendo quem Ele é. Ele não depende de te curar para ser Deus. Ele vai ser Deus te curando ou não muda nada para Ele. Quando Deus percebe que a humanidade está corrupta e não quer mudar de vida, então Deus decide destruir a humanidade. Olha que coisa. Como é que Deus vai destruir a humanidade? Ele olha para a terra e procura alguém que vá atender a sua voz. E esse alguém é Noa. Quando Deus chamou Noé, ele era um jovem de 600 anos de idade. Era um rapazinho. E aí Deus disse para Noé o seguinte, redobre sua atenção: Noé, eu quero que você faça um barco gigante no meio do deserto. E Noé disse: eu não sei o que é um barco. Deus disse: não tem problema, eu vou te ensinar. Olha aqui para mim. Ei, rapaz, ó moça, senhora, muita coisa na vida você não sabe, mas se você permitir, Deus vai te ensinar. Deus escolheu Noé por um único motivo. Não é porque ele orava mais, não é porque ele jejuava mais. Negativo. Só escolheu Noé por uma única coisa: ele estava apto para aprender o que Deus ia ensinar. Aleluia! Se você é daqueles que já sabe de tudo, você nunca vai ser um Noé para essa geração. Deus só escolheu Noé porque Deus sabia que, ainda que Noé não soubesse, ele estava aberto para aprender aquilo que Deus ia ensinar. Eu não sei o que é um barco, eu nunca vi um barco. Deus diz: não tem problema, eu vou lhe ensinar o que é um barco. Mas para que eu vou fazer um barco no deserto? Porque eu vou fazer chover sobre a terra. Aí ele pergunta de novo: tá bom, mas o que é chover? Eu não sei o que é chover. Por que Noé não sabia o que era chuva? E eu vou lhe responder: porque até aquele dia nunca havia caído uma gota de água do céu. Meu Deus. Nunca havia chovido sobre a face da terra. Mas olha que recebe que eu vou dizer: não é pelo fato de nunca ter acontecido que Deus não possa fazer acontecer. Ah, eu nunca vi chuva. Tá bom, então Noé, eu vou fazer você ver chuva. Não é porque você não conhece que eu não possa fazer. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Existem coisas que pode ser que Deus nunca tenha feito, e isso não quer dizer que um dia Ele não possa fazer. Eu vou fazer chover, não é, sobre a face da terra, e as águas vão alastrar, e os homens vão morrer.
porque eles também não sabem o que é chuva. Eu vou fazer as comportas do céu se abrirem e vou derrubar água sobre a humanidade. E esse barco que você vai fazer é a última chance que eu vou dar para eles não morrerem. Olha como Deus é insistente. Glória a Deus. A humanidade era perversa. E Deus tomou a decisão: preciso destruir ela antes que ela destrua a natureza. A tecnologia que o homem descobriu hoje, eles já conheciam naquela época. Eu poderia gastar um pouco de tempo falando sobre isso, mas eu não vou me deter. Se alguém aqui já foi no Egito sabe, as pirâmides, elas têm pedras do tamanho da metade dessa igreja. Quando Abraão chegou lá há 4.100 anos atrás, as pirâmides já existiam há 1.500 anos. Então, se Abraão é de 4.100 anos para trás e as pirâmides já tinham 1.500 quando ele chegou, quer dizer que as pirâmides foram construídas há 5.700 anos atrás, exatamente antes do dilúvio. As pirâmides não eram como são hoje. Elas eram todas revestidas, ela era toda revestida de metal. Ela brilhava, ela captava a energia do sol. Muita gente não sabe, eu já estive lá. Nas pirâmides, elas estão posicionadas exatamente como as 3 estrelas que estão posicionadas no céu, que é chamado aqui por nós de 3 Marias. As pirâmides é um complexo funerário de uma tecnologia impossível de hoje pessoas sem ferramentas apropriadas construírem. Pedras de 14 toneladas eram arrastadas no meio de uma areia que dava no joelho. Com que tecnologia eles fizeram isso? Você vai no bico da pirâmide, ela é perfeita no esquadro. Hoje, mal a gente consegue fazer um muro ali reto. O muro fica torto e cai. Não, eles fizeram há mais de 5.000 anos no meio do deserto. De onde trouxeram aquelas pedras gigantescas? Outra coisa, se você chegar dentro da pirâmide e cortar uma maçã, metade da maçã você leva para fora e metade deixa ali dentro. A que você levar para fora da pirâmide vai ficar preta. Quando você voltar 2 dias depois lá dentro, a que ficou lá está branca, como se tivesse cortado ontem. Porque qualquer coisa que coloca dentro da pirâmide, ela preserva, porque ela está posicionada em um dos polos da terra. Quem foi que disse que no meio daquela areia tinha um polo de magnetismo? Quem foi que falou isso? Com que tecnologia os homens conseguiram alinhar ela com as 3 Marias? 6.000 anos atrás? Isso quer dizer que eles tinham a tecnologia que nós desconhecemos hoje. E por causa dessa ciência, Deus decidiu destruir a humanidade. Porque senão ia demorar muito pouco para eles fazerem a bomba atômica, para eles criarem armas de guerra. Então Deus destruiu a humanidade. Olha o que Deus disse para Noé: você começa a construir um barco, e você vai ter pessoas perguntando o que é isso, e para que isso, 2. Quando as pessoas perguntarem, você diz: isso é um barco. Aí eles vão perguntar: para quê? Aí você diga para eles: todos aqueles que entrar nesse barco não vai morrer, porque as águas vão cair dos altos céus. Quando Noé começa a construir, redobre sua atenção, ele demorou 300 anos para fazer o barco. Ele tinha 600 quando começou a fazer. Quando terminou, Noé tinha 900 anos de idade. É pouco para você? 300 anos fazendo aquele barco. Durante 300 anos, os homens passavam no lugar e perguntavam: para que isso? O que é isso? E ele, Noé, respondia exatamente igual. Era a mesma mensagem repetitiva,
quem entrar no barco, aceita a mensagem, será salvo da morte que está por vir. Ele dizia, vai chover, e todo mundo dizia, esse homem ficou louco. Quantas vezes este homem deve ter parado a pensar que realmente ele tinha ficado louco? Que voz era aquela que tinha o instruído a um projeto tão grande e profundo como esse? E a fé de Noé é uma fé que nenhum de nós aqui temos e nem todos nós juntos teríamos. De acreditar em uma palavra, porque Deus não ficou falando com ele todo dia, faz o barco. Deus não insistiu. Foi uma única vez e ele atendeu a voz de Deus e obedeceu. 300 anos Deus se calou, observando se ele ia até o final no projeto. Deus não ficou dando empurrãozinho em Noé, não, aparecendo para ele à toa, não. Ele só falou uma vez e aquela voz foi tão ardente que fez aquele homem acreditar naquela história, e tanto, 300 anos não teve dúvida. Todo mundo dizia, você está errado, mas aquela voz latente dentro dele dizia, você está certo. Eu pergunto para você quais são as suas convicções. Ontem você acredita numa coisa, hoje não acredita mais. Anteontem apareceu uma moda, aí você já está seguindo a moda. Aí por aí vai, aí você fica variando e ainda vai me dizer que é uma mulher em nome de Deus. Se você não tem convicções, você não é definitivamente um homem ou uma mulher de Deus. Porque um homem e uma mulher de Deus tem convicções. O que é uma convicção? Convicção é aquilo que faz a estrutura da sua vida espiritual, e a convicção é imexível, é imutável, ela não muda. Ela não vai de acordo com as pessoas, como o modismo. Não se encontra mais igrejas que, como eu preguei na década de 90. Hoje está tudo diferente. É difícil encontrar pessoas que ainda possuem os costumes de antigamente. Não, hoje está tudo diferente. Tudo mudou. Por quê? Porque é como uma folha levada pelo vento. Sopra para um lado, ele vai. Sopra para o outro, ele vai. Não tem convicção. Deus não escolheu Noé à toa para uma grande obra. Deus certamente observou Noé em toda a sua vida, 600 anos. E quando Deus o escolheu, apostou todas as fichas nele. E todo mundo perguntava, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Um dia, aquela arca, aquele barco, que eu chamo de trambolho, feito de toras gigantescas, vedada com piche, esse piche que tem aí de asfalto, que era petróleo que brotava da terra, aquela gosma preta, ele selou ela todinha por fora e por dentro, tudo preto. Aí ele pregou para os homens. Sabe o que aconteceu? Nenhum homem acreditou na palavra de Noé. Noé pensou, a arca vai ficar vazia agora? Para que todo esse espaço? Deus deve ter dito para Noé, todo esse espaço era para salvar o maior número de seres humanos que eu criei. Mas eles, para entrar, precisavam se arrepender. Eles não quiseram se arrepender? Então faz o seguinte, deixa a porta aberta que eu vou trazer os animais. Noé não pregou para nenhum bicho. Noé não foi pregar, avisar os animais que o mundo ia cair com água. Não, ele só deixou a porta aberta. E os animais vieram de 2 em 2, cada um segundo a sua espécie. Aleluia! Veja só como os bichos acreditam mais em Deus do que você e do que eu. Veja como os bichos glorificam mais a Deus do que eu e você. Veja como os animais irracionais são mais tementes e obedientes do que o próprio homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Ele deixou a porta aberta. Quando o último animal entrou, Deus falou para ele, agora entra você em sua casa e fecha essa porta, sela ela com o piche, e você selou o barco inteiro. Quando Noé fecha e sela a porta, estava também selando o futuro da humanidade. Estava também selando o futuro dos escarnecedores.
dos blasfemadores, daqueles que não acreditaram na mensagem. E você sabe de uma coisa? Ainda é assim até hoje. Tem muita gente que ri de nós, não é? Mas um dia essa porta vai fechar. Quando ela fechar, a sentença será dada. Noé fechou a porta, carregou o barco de mantimento. Quando ele selou a porta, Deus abriu o zíper do céu e começou a descer água sobre a terra. Você conhece a história? Não foi todo o planeta que foi inundado. Foi apenas o mundo civilizado daquela época, onde haviam pessoas. As águas subiram e inundaram a face da terra. Não adiantava mais bater no barco para querer entrar. Nem adiantava querer pular. Era muito alto e gigantesco. O barco ficou à deriva no meio das águas. Lá dentro do barco não tinha aquele volante, né? Aquele guidão que tem nos barcos normais, né? Se você entrar no barco, vai ter o quê? Vai ter um piloto? Não, que dirige o barco é o quê? Comandante? É um comandante, você entendeu? Não tem aquele volante que você pode dizer, vamos para a direita, vamos para a esquerda. Não. A arca de Noé não tinha direção humana. Não tinha comando humano. Lá embaixo não tinha aquilo que você disse, o leme, que dava a direção do barco. Não. Era apenas um trambolho gigante, sem direção, boiando sobre as águas. Eu pergunto se a sua vida é assim também. Ou será que o barco da sua vida tem um volante e é você que está pilotando ele? Meu Deus! É você que está dando direção para as coisas da sua vida, não é? Desculpe me informar que se for você que estiver no controle do barco da sua vida, se prepara que ele vai afundar. Porque nenhuma tecnologia humana conseguiria sobreviver àquele dilúvio de água. Apenas um barco primitivo de toras grossas, vedado com piche, nenhuma gota caiu para dentro, porque foi feito de acordo com o que Deus havia ordenado. Se você não quer que seu barco afunde, você tem que fazer esse barco de acordo com o que Deus ordenou. Se você quer que as coisas não vá de água abaixo na sua vida, então você tem que fazer as coisas conforme Deus ordenou. Estou sentindo a presença de Deus. Glória a Deus. Aquele barco gigantesco parecia uma cidade. Como controlar um monte de animais num barco escuro, sem luz elétrica. Não tinha uma lâmpada assim. O barco era escuro. Os nossos sábios judeus dizem que a única lâmpada que tinha dentro daquele barco era uma tocha que ficava na mão de Noé. Tudo escuro. Mas onde Noé chegava, clareava tudo. Os filhos, a esposa, a família tinha medo de ir nos becos mais escuros daquele barco, onde estavam as serpentes, as víboras, as bestas feras. Mas quem tinha aquela chama na sua mão, tinha luz que tirava o medo das trevas. Noé era o único que tinha aquele fogo na sua vida e que poderia visitar os becos mais escuros daquele barco. Se
Deus te colocou nesse barco que você está, Ele nunca vai te colocar nesse barco de mãos vazias. Para algumas pessoas aqui, não todas, hoje Ele coloca uma tocha e acende um fogo sobre você. E esse fogo que Ele acende sobre você lhe dá a responsabilidade de você não deixar essa chama apagar. Porque se você deixar essa chama apagar, as trevas vão sobressair e vão vencer. Mas se você manter esse fogo sempre aceso, então quem vai ter medo será as trevas e não você, porque a luz estará com você. Existem pessoas aqui me ouvindo que já deixaram essa chama apagar, já deixaram esse fogo se apagar, não há mais luz e você está perdido tanto quanto os outros que andam nas trevas. A bondade de Deus é tão grande que Ele te traz aqui e lhe diz: vou lhe dar uma outra chance, eu vou reacender novamente essa chama. E quando a luz vem à tona, você enxerga o que ninguém está enxergando, você vê o que ninguém está vendo, você não fica enganado e você não vive enganado. Eu estou sentindo a presença de Deus. Nossos sábios dizem que Noa era o vigilante daquele barco quilométrico. Imagina, 600 anos de idade por 900 anos de idade. Que homem que era? Que fogo era esse? No meio da escuridão, quando os animais do campo, os animais selvagens, viam a luz chegando, eles se prostravam. Eles reconheciam a autoridade daquele homem. Onde ele estava, as trevas não prevaleciam. Aquele barco balançava sobre as águas sem direção. Você sabe muito bem que os animais são seres inferiores a nós, porque os animais, eles são irracionais. Nós somos iguais a eles, também somos animais, com uma única diferença: nós somos animais racionais. E essa diferença é abismal. Por quê? Porque os animais agem pelo instinto. Quais são os instintos animais? Está com fome? Come. Está com sede? Bebe. Está com sono? Dorme. Tem vontades fisiológicas? Faz. Portanto, os animais agem pela vontade. Eles têm vontade de comer, eles comem. Têm vontade de dormir, dormem. E nós, também animais, também temos as mesmas